Deixa eu falar. Deixa eu falar o que você quer. Seu famoso jacu, né? É, criado aqui na casa, no sítio. Ó. Jacu, esse aqui é um jacu, ele vive solto aqui, o Inácio está criando ele. E ele já está acostumado com as galinhas. Ah, eu vou pegar o bunho, você quer pegar uma galinha para comer? Diga, olha como é difícil nos teus pés. Pega as galinhas aqui, ó. Linda boa.